Jornal Sim Lab News. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Sim Lab News, que terá para você as seguintes manchetes. Governo vai atualizar as regras de proteção do Bolsa Família. Teremos também a inauguração do CIED e a entrevista com o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella. Do que a gente pretende fazer aqui no CIED. Ele substitui o CEPAD, que ficava lá, e começa a operar amanhã já aqui, nesse prédio, esse prédio maravilhoso. Investimento de 6 milhões e 200 mil reais, né, Leandro? Também teremos a entrevista com o vereador suplente José Messias, que aconteceu na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde ele falou também sobre a inauguração do CIED e o atendimento à população. São Caetano se torna pioneiro aí nas epidemias, desde aí o ano da Covid, que São Caetano do Sul abraçou a pesquisa das cepas da Covid aqui na comunidade acadêmica, aqui na USC. No turismo estaremos destacando o Mercado Central, que é um dos principais pontos turísticos lá em Fortaleza. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Sim Lab News. Então, vamos a ela. E está no ar o Jornal Sim Lab News. E começamos essa edição falando do governo federal que atualizou as regras de proteção do Bolsa Família. Justamente com o aumento no número de empregos formais no país, o governo federal realizou esse ajuste nas regras do Bolsa Família. A ideia é garantir que as famílias que superaram a pobreza com o aumento justamente da sua renda possam contribuir, tendo o suporte necessário para que possam também não só aproveitar essa renda, mas também se estabilizar. O governo federal ajustou algumas regras do Bolsa Família. A ideia é garantir que as famílias que superaram a pobreza com o aumento da renda possam continuar tendo o suporte necessário para se estabilizar. A partir de junho, quem ultrapassar o limite de renda de R$ 218 por pessoa, mas ainda não atingir o limite de R$ 706, pode continuar recebendo o Bolsa Família por até 12 meses, com metade do benefício, ou seja, um apoio contínuo, enquanto essa família ainda precisa de um tempo para se ajustar ao novo momento econômico. É uma forma que a gente espera muito que, ao longo desse um ano que ela fique no Bolsa Família e no mercado de trabalho, que ela se consolide no mercado de trabalho. Sabe, que ela consiga crescer cada vez mais no mercado de trabalho, que ela consiga não ficar na situação que ela estava anteriormente, que era sem nada, que só tinha um Bolsa Família. Se você já está na regra de proteção, nada muda. As famílias que estão nesse processo seguirão recebendo o benefício como antes, com até 24 meses de suporte. Essas mudanças, além de ajudar as famílias a se adaptarem ao mercado de trabalho, também garantem que o Bolsa Família continue chegando para as pessoas mais necessitadas, mesmo com a melhora econômica. As famílias com renda considerada estável ou permanente, como aquelas que recebem aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, poderão permanecer com o auxílio do Bolsa Família por até 2 meses. Lembrando que, nesses casos, já há uma proteção social contínua assegurada pelo governo federal. Já no caso de famílias com pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo de permanência na regra de proteção será de 12 meses, passando por revisões periódicas. Importante lembrar que, caso a renda da família varie novamente e ela retorne aos critérios de elegibilidade do programa, o valor integral do auxílio será restabelecido. Além disso, todas as famílias que deixarem o programa após o fim da regra de proteção poderão retornar com prioridade, caso voltem à situação de pobreza.
E isso será possível por meio do mecanismo do retorno garantido, que é válido por até 36 meses e permite a reversão do cancelamento e a reintegração da família ao programa. Essa regra de proteção, ela realmente tem que estar sempre sendo muito estudada, porque acompanha todo o histórico do Brasil. É o que eu estava falando aqui para você. Nós tivemos um aumento de empregabilidade para o público Cadastro Único e Bolsa Família, que foi um aumento significativo. E tudo indica que nós teremos cada vez mais, porque o Brasil voltou a crescer, o Brasil voltou a gerar empregabilidade, né? E isso, quando a gente olha que está aumentando a empregabilidade para essa população que está aqui na base da população que é beneficiária do programa Bolsa Família, que está no Cadastro Único, é a gente falar o seguinte: o Brasil está crescendo, mas também está elevando as pessoas que mais precisam. Nos 2 primeiros meses de 2025, o país criou 574 mil empregos formais. Desse total, 67% foram ocupados por pessoas inscritas no Cadastro Único, sendo 273 mil beneficiários do Bolsa Família. Um indicativo claro de que o público do programa está acessando de forma crescente o mercado de trabalho. Elisiana é um exemplo dessa superação. Ela entrou para a regra de proteção quando conseguiu um emprego formal. Com a renda fixa, realizou o sonho de comprar um apartamento. Antes eu tinha medo de assinar minha carteira e perder o Bolsa Família. Aí quando eu soube dessa regra de proteção, aí eu perdi o medo, assinei minha carteira e consegui comprar minha casa. Vamos agora também falar sobre a questão aí de concursos. A Polícia Federal está alertando sobre sites falsos com concursos inexistentes. Então preste bem atenção, porque ela emitiu este comunicado, que é um alerta sobre as tentativas de se enganar candidatos que querem fazer o concurso para a Polícia Federal, exigindo a atenção da nossa parte. Observe nessas outras informações. Fique atento. Atualmente, o único concurso público aberto é para a administração, com inscrições realizadas exclusivamente no site oficial do Sebrasp. O alerta foi emitido após a PF identificar o aumento de páginas fraudulentas que usam indevidamente o nome da instituição para atrair interessados no próximo concurso nacional, previsto para o final de junho desse ano. Com a promessa de vagas atraentes e altos salários, golpistas criam sites falsos que simulam processos seletivos legítimos, com o objetivo de coletar dados pessoais ou extorquir dinheiros de candidatos desavisados. Em geral, os criminosos imitam a aparência dos sites legítimos, induzindo os usuários ao erro. Com o avanço da tecnologia, os golpistas sofisticaram suas estratégias. Veja algumas dicas para se proteger. Acesse sempre os sites oficiais das instituições públicas e bancas organizadoras. Desconfie de endereços estranhos ou parecidos com os oficiais, mas com pequenas alterações. Não clique em links enviados por redes sociais ou mensagens de origem desconhecida. Nunca forneça dados pessoais ou bancários em sites suspeitos. E, por fim, consulte editais somente nos portais institucionais, como o da PF e do Sebrasp, escolhido para ser a banca realizadora desse concurso. Segundo o edital, as provas serão realizadas no dia 29 de junho e os resultados finais serão divulgados no dia 5 de novembro. A PF disponibilizou 192 vagas, que serão disputadas por candidatos de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 11.070. As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e as vagas serão distribuídas por todas as regiões. Vamos também falar da Receita Federal, que criou uma função que permite às MEIs pagar tributos com mais facilidade. Uma coisa muito importante. Então, esta nova funcionalidade, ela permite justamente aos microempreendedores individuais e também às MEIs o pagamento de tributos de uma forma mais simples. Essa função, inclusive, os tributos que estão em aberto, aqueles que são vencidos ou a vencer, podem ser pagos em uma única DAS. Vamos observar.
Os microempreendedores individuais agora podem emitir um único documento de arrecadação do Simples Nacional para pagar vários meses de tributos, sejam vencidos, a vencer ou em aberto. A ideia é facilitar o pagamento de débitos, poupando tempo e simplificando a rotina do MEI. Para gerar a guia de arrecadação, o MEI deve acessar o PGMEI, Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual, pelo portal do Simples, selecionar os períodos desejados e emitir o documento. Caso ele tenha débitos de vários meses, em vez de ele ficar pagando cada débito separadamente, que ele possa pagar o débito de uma vez, fazendo um documento de arrecadação único consolidado. Então isso facilita também para ele poder pagar todos os débitos de uma vez só. E finalmente, ele também pode ter o seu certificado de microempreendedor individual, que é o CCMEI, vinculado ao aplicativo, que é uma forma de comprovar que ele é um microempreendedor e que ele está regular. A Marilene comemorou a medida. Ela que é microempreendedora individual desde 2012 e trabalha no ramo da beleza, conta que já esqueceu algumas vezes o pagamento do tributo. Para Marilene, a nova funcionalidade vai evitar uma futura dor de cabeça. Gostei muito da novidade, do governo federal. E evita muitos transtornos. Eu mesma já tive várias ocasiões que esquecia de pagar. Teve uma vez que eu paguei todas do ano de 2019, esqueci uma. Quando eu fui ver, gerou assim uma dor de cabeça, um transtorno. E isso daí ia ser muito chato. Então a novidade do governo federal de podermos escolher e pagar em parcela única, show de bola. Estão de parabéns, gostei muito. Com a nova funcionalidade, a Receita Federal espera maior formalização, mais arrecadação e a garantia de direitos para os microempreendedores. Tem uma expectativa que de um lado, para quem já está formalizado, a gente possa ter uma adimplência maior com relação ao pagamento e cumprimento das obrigações, Do outro lado, a gente espera que também haja uma formalização maior. Sempre que se oferece uma facilitação, a gente espera que as pessoas se sintam estimuladas a aderir a essa facilitação. E por lado, naturalmente, do MEI, a gente espera que eles possam também estar amparados da parte dos seus direitos e benefícios previdenciários, e possam também continuar empreendendo, produzindo renda, apoiando o micronegócio que a gente espalha por todo o Brasil. Então acho que é um jogo de ganha-ganha para todos. Vamos também falar então de uma pesquisa inédita que indica que mais da metade dos brasileiros não costumam buscar atendimento médico. É isso mesmo, inclusive ao se sentirem mal. O estudo Mais Dados, Mais Saúde alerta também aqueles riscos de automedicação e a demora em procurar um atendimento especializado. O hábito de se tratar sozinho, sem ajuda médica, faz parte da cultura de muitos brasileiros. Minha mãe já falava de louco e médico, todo mundo tem um pouco. E a gente sempre dá aquele jeitinho. Para dor de cabeça, toma aquilo. Para dor no estômago, aquilo é maravilhoso. A gente usa muito o que as pessoas falam. Um levantamento inédito entrevistou quase 2.500 pessoas em todo o país e revelou que mais da metade precisou de atendimento no último ano, tanto na rede privada quanto na pública, mas preferiu não buscar ajuda. Entre os principais motivos apontados está a superlotação e a demora no atendimento, seguido por burocracia no encaminhamento, pela preferência em se automedicar e pela crença de que o problema não é grave. Demora, muita demora, porque está muito difícil, o hospital público, muito cheio, não tem médicos, por isso que eu acho que a gente acaba realmente se medicando por causa do atendimento que não está tendo. O que a gente teve de surpresa foi a automedicação. Esse adiamento de um tratamento, que seria mais eficaz, se diagnosticado logo de início, pode ter um agravamento do quadro, ou mesmo quando a pessoa desqualifica o que está sentindo, ela acha que nem é tão importante para procurar um serviço médico.
Vamos aos nossos colaboradores e já estaremos de volta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vai acontecer nesse sábado, dia 24 de maio, um dos maiores eventos da música gospel, Adoradores Fest, para vocês em São Caetano do Sul. Não percam entrada totalmente gratuita e traga sua galera para curtir. A partir das 17 horas da tarde, endereço: Avenida Conde Francisco Matarazzo, 657, na Igreja Sara Nossa Terra. Põe na sua agenda e não percam. Até lá. Realização: Produtora Celeste Pro. Olá pessoal, tudo bem? Somos o Clarinada.com. Estamos aqui na SimLab. Baixe o aplicativo e venha conhecer um pouquinho da nossa história. Estamos de volta e falando sobre dietas. A saúde está prestando atenção nas dietas que tiram justamente ou totalmente os carboidratos das refeições e devem ser vistas com muita cautela. A orientação vem de pesquisadores da Unicamp que estudam os alimentos e nutrição e também saúde. E você confere nesta reportagem. E você confere na reportagem da Unicamp TV a importância que o carboidrato tem na alimentação. Eles dão água na boca só de olhar, mas infelizmente esse convite à gula traz consequências para o aumento do peso e o aumento de doenças crônicas como diabetes, por exemplo. Mas você vai ver agora que fazer do açúcar e de outros carboidratos vilões da alimentação também é um erro. Pesquisa recente da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp observou que a primeira coisa que as pessoas olham no rótulo nutricional dos alimentos processados é o teor de açúcar e calorias. Os doces e alimentos processados com adição de açúcar têm digestão rápida no nosso organismo. E é aí que mora o problema. Depois de uma refeição rica em açúcar, a glicose sobe muito. E para retirar o excesso de glicose da circulação, o nosso pâncreas libera a insulina. Ao mesmo tempo, o açúcar a mais que o organismo não usa para gerar energia é estocado na forma de gordura, que libera substâncias na circulação. Essas substâncias prejudicam a ação da insulina, prejudicando também o controle glicêmico do sangue. E será que esta ação varia de acordo com o tipo de açúcar? A diferença do açúcar refinado, branquinho, que a gente tem na cozinha, do açúcar mascavo, é que o açúcar mascavo ele vai ter um pouco mais de outros constituintes que não foram ainda removidos, então não passou pelo processo de clarificação. Eu sou atleta de judô, né? A gente tem uma tabela energética que a gente faz para controlar carboidrato, proteína e tudo mais, açúcar também. Então, os carboidratos, proteínas e lipídios. Os três podem fornecer energia para o nosso organismo, tá? Mas preferencialmente quem vai ser substrato para a geração de energia são os carboidratos, a glicose. Por isso, a restrição aos carboidratos na alimentação deve ser orientada e de forma temporária. Não dá para a gente manter uma dieta low carb a vida toda. É quase que impossível, né? E não é saudável. Ela pode ter uma crise hipoglicêmica. Ela pode sair para ir para algum lugar e desmaiar no meio da rua. Essa preocupação
com quantos carboidratos eu estou comendo, ela vai muito além disso. Não é só contar o quanto você está comendo, mas qual a sua relação com a comida, como você de fato se alimenta. Então, mudanças às vezes pequenas, comportamentais, já ajudam bastante. E vamos agora à reportagem da TV SimLab, que inclusive esteve na inauguração do CIED, que é o Centro de Inteligência Epidemiológica e Doenças Infecciosas em São Caetano do Sul, que é o Helena Franco Munhoz. Houve também a entrevista com o prefeito Didi Campanella, lá de São Caetano do Sul, nesta Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O jornalista Tiago Celeste nos traz as informações. Vamos acompanhar. Do que a gente pretende fazer aqui no CIEG. Ele substitui o CEPAD, que ficava lá, e começa a operar amanhã já aqui, nesse prédio, esse prédio maravilhoso. Fica aqui meu agradecimento ao Leandro Prearo, nosso querido reitor, nossa querida universidade, pelo investimento que foi feito aqui, investimento de 6 milhões e 200 mil reais, né, Leandro? Integralmente pagos, 100% pagos, estou certo, pela USCS, pela universidade, uma forma de, ao mesmo tempo que ele investe nos cursos que ele citou todos aqui, que serão abrangidos pela experiência que nós vamos ter aqui no CIED, ele também contribui com a vida da cidade, com a vida da comunidade, que é uma coisa muito importante. A USCS, ela é da Prefeitura Municipal, mas a USCS não distribui lucro. Todo o lucro dela tem que ser gerado, tem que se transformar em investimento para a própria comunidade acadêmica, para os alunos, para os cursos, para os equipamentos, e assim, desta forma, ele consegue contribuir também com a vida da nossa cidade e com a vida da nossa comunidade. E o Leandro faz um trabalho fantástico, tanto foi reconduzido agora, tive a honra de conduzi-lo em 21 como reitor e reconduzi-lo em 25. É um privilégio e eu fico muito feliz de ter acertado tanto nessa escolha. A Adriana, quando me procurou há um tempo atrás, a gente tinha aqui esse prédio, estava entregue, foi entregue no ano passado, não tinha móvel, não tinha mobiliário ainda, não tinha os equipamentos, mas ela veio me dar a sugestão da gente fazer a readaptação do CEPAD. Aqui nesse prédio a gente quer fazer todo o controle epidemiológico da cidade e o atendimento para uma camada da população que precisa muito. Pessoas portadoras de HIV, AIDS, de hanseníase, de hepatite, de uma série de doenças infecto-contagiosas que precisam ter um atendimento odontológico, psicológico, de nutrição, uma série de atendimentos que eles não encontram em qualquer lugar. E a gente está equipando esse prédio para que ele possa fazer odontológico, eu falei, para que ele possa fazer esses atendimentos também da melhor maneira possível. Então dessa forma a gente está dando um avanço no atendimento dessa parcela tão importante da população de São Caetano do Sul e damos uma ocupação nobre para esse prédio, um prédio maravilhoso, o investimento que a USCS fez aqui, sensacional. Quem não teve a oportunidade de conhecer o ano passado, vai conhecer agora. Quero também aqui nesse momento agradecer a Adriana pela dedicação, pela abnegação e pelo desprendimento. A doutora Adriana é uma médica reconhecida, capaz. Ela podia estar aproveitando muito mais a vida dela do que ela está aproveitando agora, me ligando às 7h30 da manhã, às 8 horas da manhã, às 9 horas da noite, para me monitorar de tudo aquilo que acontece na vida da saúde pública de São Caetano do Sul. Ela podia estar curtindo a vida com os filhos, com os pais, viajando, se divertindo mais do que ela está se divertindo agora, mas também tem dado uma prova de abnegação, de vontade de trabalho, de preocupação com a sua comunidade, quando ela aceita o desafio de conduzir os caminhos da nossa saúde pública, que, confesso a vocês, nos causou muita surpresa a forma como nós a encontramos. Foi realmente uma surpresa desagradável, foi uma surpresa. Mas a gente, com superação, com trabalho, com a capacidade que a Adriana tem, que a nossa equipe tem, que a equipe que ela montou tem, quero aqui citar o Dr. Ricardo, o Fadel, tanta gente boa que ela trouxe para trabalhar com a gente. Os vereadores têm acompanhado o esforço, não tem nada perfeito, não tem nada que a gente não erre, não fale,
mas a nossa vontade de acertar é muito maior que qualquer outra coisa. Vamos agora também falar de economia. O volume de vendas do comércio varejista cresceu no mês de março e acabou alcançando o maior patamar da série histórica desde o ano de 2000. É o que mostra a pesquisa mensal do comércio divulgada, inclusive, pelo IBGE. Vamos acompanhar. A alta representa o terceiro resultado positivo seguido registrado pelo IBGE. Em fevereiro, o avanço havia sido de 0,7% e em janeiro de 0,3%. Segundo o IBGE, chama a atenção o fato de o crescimento no mês de março ter sido bem distribuído. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas. A que mais subiu foi a de livros, jornais, revistas e papelaria. Das 27 unidades da federação, 20 registraram resultados positivos. Em 2025, o crescimento até agora é de 1,2% e no acumulado de 12 meses, de 3,1%. Na comparação anual, entre março de 2024 e março de 2025, houve, no entanto, uma queda de 1%, puxada pelo setor de super e hipermercados. Falando aí do Parque do Ibirapuera e a questão da privatização, o Ministério Público de São Paulo vai apurar supostas irregularidades que estão sendo cometidas na concessão do Parque do Ibirapuera. Inclusive ali envolve a iniciativa privada. O Ministério Público inclusive apura denúncias como a construção de edifícios comerciais e também a questão da utilização predatória desses espaços públicos por empresários. Vamos observar. A concessionária Urbia é alvo da investigação por criar, dentro do parque, que é público, uma série de serviços pagos e construir edifícios comerciais, descaracterizando o local que é tombado pelo patrimônio histórico. Para o MP, o parque foi transformado em um shopping a céu aberto. A entrada continua gratuita, mas a concessionária é acusada de limitar o uso do parque. A Urbia chegou a cobrar uma taxa para grupos de corrida que usam o parque. Para o MP, a cobrança é ilegal. O Parque Ibirapuera foi concedido à iniciativa privada em 2019. A Construcap, empresa responsável pela concessionária Urbia, pagou 70 milhões e meio de reais pelos 35 anos de concessão. São acusações absurdas, infundadas. Inclusive, a Urbia já se prontificou e já protocolou sua defesa, né, porque todas as respostas do inquérito são encontradas no próprio contrato de concessão. Né, o que é importante destacar é que houve uma mudança de lógica na gestão do Parque Ibirapuera a partir dessa concessão, em que não tem mais dinheiro público no custeio e nem nos investimentos, nas intervenções e restauração do patrimônio tombado. E chegou agora no jornal SimLab News, o Momento Jurídico. Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão dos planos de saúde, que é obrigado a cobrir aqueles transplantes conjugados, de rim e também de pâncreas. Foi uma decisão da terceira turma. Vamos acompanhar. Plano de saúde é obrigado a cobrir transplante conjugado de rins e pâncreas após decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado do STJ estabeleceu que, se for evidenciada a inexistência de alternativa terapêutica, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear transplantes conjugados de rins e pâncreas, além dos exames e procedimentos a serem feitos antes e depois da operação.
De acordo com o processo, a operadora de um plano de saúde recusou o custeio de um transplante conjugado, sob a alegação de que ele não estaria no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença da primeira instância, garantindo a cirurgia ao consumidor, e a operadora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso foi alegado que a cobertura de uma doença inclui apenas os procedimentos previstos no rol da ANS, e foi ponderado ainda que as companhias de plano de saúde não são obrigadas a cobrir cirurgias com doador cadáver, como ocorreu no caso em julgamento. Entretanto, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o rol traz de forma expressa a previsão de transplante renal com doador vivo ou morto, e que o transplante conjugado é indicado quando não há outro tratamento eficaz. A relatora, que teve o voto seguido pela terceira turma, explicou ainda que a inclusão do paciente na lista única de espera para transplante mostra que não há alternativa terapêutica, o que justifica a obrigação do plano em cobrir o procedimento. Com esse entendimento, o colegiado manteve a determinação das instâncias ordinárias para que a operadora autorize a cirurgia. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. Alô, amigos, estamos aqui nos estúdios da TV SimLab, que tem a sua TV e também a rádio, para lembrar você que agora você acompanha diariamente o jornal SimLab News às 20 horas às sextas-feiras, mas eu quero lembrar você, além desta oportunidade, você que tem aí o seu comércio, quer fazer sua divulgação, nós estamos abertos para isso. Você que quer aí, limpar seu nome também, tá aqui. Nós temos uma empresa especializada para atender você. Você também que busca aí, fazer a sua transmissão do seu evento, da sua festa, nós temos equipe para atendê-lo também. E lembrando mais ainda, você que quer fazer o seu programa aqui na TV SimLab, estamos abrindo a oportunidade para você trazer seus cantores, trazer você como apresentador e somar nessa equipe. E mais ainda, você que gosta de futebol, vem pra cá, quer fazer um programa aqui, na Rádio SimLab ou então na TV SimLab falando de futebol? A oportunidade chegou, está aberta aí pra você. E você quer saber como você entra em contato conosco? Observe aí, aí na tela tá correndo o GC com os telefones aí da sua TV SimLab pra você e também os nossos estúdios e rádio estão nessa conexão ligada para você. Mas não esqueça, estamos também nas redes sociais. Você que utiliza aí o Instagram, nós temos aí Facebook também e também o YouTube. Acompanhe toda a nossa programação em repetição, em escala, em novidade para você, sempre com um novo ponto de destaque. É a sua TV SimLab trazendo para você não só o estúdio, a rádio, mas a vida no seu núcleo social e trazendo também o sucesso que você busca, graças a Deus. Eu me chamo cantor André Diego, estou aqui na TV SimLab, nos estúdios da TV SimLab, uma bênção de Deus, e olha só o que eu encontrei aqui nos estúdios da TV SimLab, irmãos, veja só que maravilha, o disco de vinil da irmã Silvinha, perfeita paz, gente. Pense num disco abençoado, marcou gerações, marcou décadas. Olha, minha mãe tinha um monte de discos e era uma bênção de Deus, e lá não faltava o disco da irmã Silvinha, uma bênção de Deus. E olha, o mundo é tão pequeno, porque a gente gostava tanto que hoje eu fiquei feliz em encontrar o pastor Tiago Celeste, o filho da irmã Silvinha. Meu Deus, depois vocês vêem lá nas minhas redes sociais, vou até tirar uma foto, porque olha, a irmã Silvinha foi uma grande mulher de Deus.
e marcou gerações, marcou os nossos corações. Depois acesse lá no YouTube, você vai ver os louvores. E olha, irmãos, falando aqui da TV SimLab, uma TV abençoada por Deus, você pode acessar o aplicativo no Play Store. Você vai lá e abaixa a TV SimLab para você receber palavra, receber louvor, abençoar a sua vida, viu? É isso aí, deixa um pouquinho lá, os outros aplicativos, baixa o aplicativo da TV SimLab para todos os momentos, né? Quando você estiver triste, nervoso, alegre, é para tudo. A TV SimLab veio para ficar na sua vida. Recebe aí, abaixa lá o aplicativo, hein? Vai lá no Play Store e seja abençoado, viu? Abençoe vidas também. TV SimLab, uma bênção de Deus para sua casa, para sua família, para o Brasil, para fora do Brasil, para essa geração e futuras gerações. Deus abençoe em nome de Jesus. E voltamos a falar de saúde, que tem uma notícia bastante importante. Um dos medicamentos mais caros do mundo, inclusive, já está sendo oferecido de forma gratuita pelo SUS, o chamado de Zolgensma. O remédio vai ser usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, conhecida como AM. Vamos observar. Uma dose única do medicamento Zolgensma vai permitir que a filha de Milena, diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AM tipo 1, possa realizar movimentos voluntários e simples vitais do corpo, como respirar, engolir e se mover. É emocionante demais, pois a gente nunca perde a esperança como mãe, né? Assim, a gente recorreu por muito tempo, até os 4 meses, na justiça, e a gente conseguiu de graça. Os 2 primeiros atendimentos com o medicamento pelo Sistema Único de Saúde ocorreram simultaneamente em Brasília e em Recife. A incorporação do tratamento foi possível por meio de um acordo firmado com a fabricante internacional, que condiciona o pagamento ao resultado da terapia no paciente. Apenas neste hospital de Brasília, outras 3 crianças aguardam o medicamento. Em todo o país, 15 devem passar pelo tratamento nos próximos meses. É um dia histórico porque nós mudamos a trajetória de vida e a expectativa não só de vida, mas também de qualidade de vida dessas crianças e dessas famílias. 31 centros especializados em todos os estados do país e no Distrito Federal estão aptos a fazer o tratamento. A expectativa é que nos próximos 2 anos, quase 150 crianças sejam atendidas pelo SUS. O Brasil está entre os 6 únicos países do mundo que ofertam essa medicação, que é extremamente inovadora, que é uma medicação cara para as famílias, né? Normalmente o tratamento custava entre 7 a 11 milhões de reais a dose. Seria impossível para as famílias arcarem com esse custo. É uma terapia gênica muito importante, inovadora para o Sistema Único de Saúde. E o SUS está no seleto grupo dos 6 países que garantem esse medicamento pelo seu sistema público de saúde. Estamos de volta e vamos falar com as mães, porque quantas mães você acaba conhecendo que cuidam de crianças neurodivergentes e estão precisando muito de apoio. E lá no Ceará é um exemplo, tem um local que está oferecendo acolhimento e inclusão para essas mães. Vamos acompanhar nesta reportagem. A Marina é jornalista. Ela tem um filho de 4 anos que é surdo e autista. Por causa da condição do Dante, a vida dela foi transformada. Apesar de todas as dificuldades, o Dante me apresentou um mundo, né? Um mundo mais sensível, um mundo em que a comunicação é muito mais sutil. O Dante ele me chama para esse momento presente, num tempo em que a gente tá tanto tempo no automático, ele nos convida a sair do automático. A Glaeda é a mãe da Giovana, de 12 anos, que tem autismo no grau 2. Enquanto a menina faz balé, ela busca fazer outra atividade no complexo social Mais Infância do bairro Curió. Eu queria poder sair para trabalhar. Não ter que ficar em casa porque eu tenho que cuidar dela, porque eu tenho que levar ela para terapia. Porque a empresa não vai me dispensar. Não, hoje tem a terapia, hoje ela não precisa vir trabalhar. Isso não acontece. É muito bonito no falar na inclusão,
mas a inclusão em si não existe. Nesse equipamento do Estado, são atendidas em média 583 pessoas nas mais diversas atividades. Desse número, quase 100 se enquadram na neurodivergência. A maioria são crianças ou jovens autistas. Além das atividades que elas realizam diariamente aqui quando trazem os filhos, um dos momentos mais importantes é essa reunião. Pelo menos uma vez por mês, as mães se reúnem com a psicóloga. Mas se elas quiserem, esse espaço está aberto para que elas possam trocar experiências. Foi no curso de alfabetização para adultos que ela aprendeu a ler e a escrever, para ajudar no desenvolvimento do filho. Eu posso pegar a tarefinha dele, eu posso dizer, Miguel, faz isso, que eu não podia. O olhar sensível da equipe do complexo foi determinante para esse acolhimento. O complexo ele não vem só para acolher a criança, vem para acolher a criança e toda a sua família, porque essa mãe ela precisa estar bem para estar cuidando dessa criança. E você lembra da Marina lá do começo da reportagem? Hoje, ela usa as redes sociais como ferramenta para trocar experiências com outras mães que têm filho na mesma condição do Dante. Ela até aprendeu Libras para se comunicar melhor com o menino. Quando a gente se abre e mergulha nesse universo, a gente também consegue se conectar com as nossas iguais, né? E a comunicação, nesse sentido, foi a minha ferramenta maior, foi o que me salvou disso, dessa solidão, assim. E ter grupos de apoio, grupo de suporte é muito importante, não só no contexto psicoterapêutico, mas no contexto de amizade mesmo, de poder um dia sair com as amigas. Para além da criança, a mãe também é um ser humano e também precisa de cuidados. Ele é o amor da minha vida. Vamos agora falar então da população aqui no Brasil em situação de vulnerabilidade social que pode acessar o serviço de tratamento odontológico de graça. Vamos observar nessas informações. E falando de atendimento odontológico de graça, oferecido também pelo Sistema Público de Saúde e por meio de iniciativas privadas. Em uma ação realizada por dentistas voluntários em diversas cidades do país, prestou-se os primeiros atendimentos sem custo a milhares de crianças e adolescentes. Este é o projeto Dentistas do Bem. O Pedro já é paciente do projeto, realizou 2 cirurgias e colocou o aparelho ortodôntico graças aos dentistas voluntários. Ótimos profissionais, sem contar a equipe também da ONG. Todos lá são ótimos e excelentes. Nenhum deles nunca deixou de tratar a gente de outra maneira, assim, mesmo que a gente não pague, né, seja de graça. Nunca deixou de tratar a gente como igual. A gente chega lá e a gente recebe o mesmo tratamento de outras pessoas que pagam. Então, é como o Pedro falou, eu gostaria que todas as crianças tivessem acesso a isso. Nesta triagem, são selecionados crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Daqui, eles saem com um tratamento odontológico garantido até completarem 18 anos de idade. A ação ocorreu simultaneamente em 148 cidades de todo o país. Mais de 5.000 jovens devem ser encaminhados para tratamento. Na Turma do Bem, há mais de uma década, os dentistas voluntários atenderam 10.000 crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Em todo o estado, são 1.649 dentistas voluntários cadastrados. Nós selecionamos os jovens que tenham entre 11 e 17 anos, que tenham as necessidades mais graves de tratamento odontológico, que sejam mais próximos do primeiro emprego e que não tenham condições de pagar, sejam estudantes de escola pública e que venham acompanhados de um responsável para a gente já conseguir direcionar para o tratamento. Além do projeto, a população pode contar com atendimento odontológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde, por meio do programa Brasil Sorridente, que vem se modernizando. No mês passado, foi anunciado investimento de 22 milhões de reais na aquisição de equipamentos odontológicos para o SUS. Vamos agora falar de uma pesquisa que mostra que metade dos jovens de 18 a 24 anos não fazem o controle financeiro daquilo que entra e sai de suas contas em termos de dinheiro. E quando conseguem, vamos acompanhar nas informações desta reportagem qual a situação e como resolver. E por falar em educação financeira, aqueles jovens que conseguem aplicar o seu dinheiro
boa parte acaba não aplicando em linhas que podem proporcionar um maior e melhor rendimento para aqueles valores. A educação financeira é um exercício que pode resolver este problema. Colocar tudo na ponta do lápis. O conselho para não se perder nas finanças é bem conhecido. No entanto, nem todo mundo põe em prática. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que metade dos jovens entre 18 e 24 anos não faz o controle das contas pessoais. E dos que conseguem guardar algum dinheiro, 25% deixam em casa e 20% na conta corrente, sem qualquer rendimento. A educação financeira pode mudar esse quadro. A gente sempre brinca, né, que assim, as pessoas que conseguem ter sucesso não são necessariamente as que ganham muito dinheiro, né, mas são aquelas que conseguem resolver essa questão do que eu ganho e o que eu gasto, né. Vocês devem conhecer amigos que ganham muito mais do que outros amigos e que são mais desequilibrados, digamos assim, financeiramente, né. Isso que é educação financeira, né. Então, assim, aí a gente tem essa preocupação muito no lado da entrada, né? E essa preocupação, a educação financeira, ter a preocupação nesse caminho, né? Não só o que entra, mas como é que você aplica, como é que você gasta. Até domingo acontece a 12ª edição da Semana Nacional da Educação Financeira. A programação é voltada principalmente às crianças e jovens e reúne também instituições públicas e privadas. É um público super importante para a gente construir uma agenda de educação financeira de Estado, ou seja, que continue aí presente por várias e várias gerações. E aí vale tanto a questão do endividamento, vale a questão da previdência, de você se preparar para poupar desde cedo e construir patrimônio a partir disso, vale, claro, a questão dos seguros para se proteger contra, enfim, eventos adversos que podem acontecer na vida de todo mundo e, claro, conhecer também um pouco mais sobre investimentos. Então, é uma agenda bem completa que passa na Semana Nacional de Educação Financeira para a gente passar essa mensagem, para a gente informar, formar e capacitar as pessoas em todo o país. Vamos agora falar de saúde e também do vírus da influenza A, que é o causador, inclusive, da gripe que ultrapassou a Covid-19 e o principal causador de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Isso em idosos. E também um dos 3 principais causadores de óbitos entre crianças. E a informação, inclusive, elas são apresentadas no boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz. Vamos acompanhar. Esse aumento da mortalidade da gripe entre os idosos é um alerta para a necessidade da vacinação. A vacina da gripe, ela está praticamente em todos os postos de saúde do país, é de graça, mas pouca gente está se vacinando. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 25% do público-alvo já tomou sua dose. É importante lembrar que a vacina diminui em até 60% os riscos de internação hospitalar e também os riscos de morte. Segundo a Fiocruz, foram identificados níveis altos e moderados da doença em praticamente todo o país. Além dos idosos, a gripe também está provocando morte entre crianças, sendo uma das 3 principais causas de óbitos infantis. Nós estamos lidando com casos de gripe, de dengue e de Covid e agora mais esta doença se espalhando. A febre oroposte era mais comum na região amazônica, mas agora está sendo observada em outras cidades brasileiras também. Em 2023, por exemplo, foram confirmados pouco mais de 800 casos em todo o país. Já no ano passado, esse número subiu para 13.800 casos, de 800 casos num ano para 13.800 no outro ano. Apenas aqui no estado do Rio de Janeiro, até ontem já havia 1.500 casos confirmados, ou seja, de janeiro a maio, o que é muita coisa. O número é 10 vezes maior do que os 128 casos registrados aqui no estado no ano passado, o que mostra o avanço da doença, que é transmitida, como você disse, pelo pequeno mosquito Maruim. Ele é muito pequeno, até difícil de visualizar. A morte que ocorreu aqui no estado foi de um homem de 65
anos, em Cachoeira de Macacu. Ele havia sido hospitalizado em fevereiro e faleceu pouco mais de um mês depois. Os sintomas da oroposte são parecidos com os da dengue. Dor de cabeça, especialmente atrás da nuca e dos olhos, febre alta e dor muscular. Se você estiver com esses sintomas, procure atendimento médico e peça para investigarem se não pode ser dengue ou oroposte. Não fique em casa, vá para um posto médico e procure ajuda. Vamos agora falar do governo federal, que anunciou inclusive novas regras para os cursos de educação à distância aqui no país, conhecido como EAD. Entre as mudanças estão as graduações nas áreas saúde, medicina, também psicologia, entre outras a área de direito. E licenciaturas que ficam proibidas, inclusive, de serem apenas no formato à distância, além de estabelecer, inclusive, novas regras para a educação à distância. Vamos observar nesta reportagem. Além de estabelecer novas regras para a educação à distância, a política aborda também os cursos presenciais, cria a modalidade semipresencial e define os tipos de atividades presenciais e online. As formações em medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser ofertadas exclusivamente no formato presencial. Já os demais cursos na área de saúde e licenciaturas precisarão ser oferecidos pelo menos no semipresencial. A justificativa é a centralidade de atividades práticas, laboratórios e estágios necessários nessas formações. Estão previstos 2 anos de transição para adaptação gradual dos cursos e garantia do direito dos estudantes já matriculados. Segundo o governo, o objetivo das mudanças é promover uma educação à distância de qualidade como ferramenta de ampliação e acesso à educação superior no país. Vamos falar de ecologias dos parques urbanos e também das florestas. As grandes cidades são barulhentas e agitadas, como todos nós sabemos, em todo o mundo. As pessoas ali presentes estão com pressa e o ar não é tão puro como deveria ser. E a poluição visual também apresenta um contexto tanto em florestas urbanas como também em parques. E justamente ter uma floresta ou um parque urbano é a coisa mais agradável e necessária. E você vai conferir nessa reportagem da TVE do Espírito Santo. Dentro de algumas cidades existem verdadeiros oásis verdes. É o caso deste parque aqui, que fica no bairro mais populoso da capital do Espírito Santo, Vitória. São 33 hectares de Mata Atlântica, a maior área verde da região metropolitana da Grande Vitória. Embora fique ao redor de uma área muito movimentada, o bairro Jardim Camburi, o cinturão verde do Parque Botânico Vale, é um refúgio dentro da cidade e cumpre importante papel de conservação da riqueza ambiental nativa. Nas trilhas, mais de 140 espécies de árvores podem ser observadas. As diversas espécies de aves circulam livres pelo espaço. Também é possível avistar insetos, bichos como mamíferos silvestres e répteis, como jacaré de papo amarelo. Bom para espairecer, descansar a mente e voltar mais leve e cheio de energia para a rotina do dia a dia. Estudos comprovam que as florestas urbanas desempenham um papel fundamental na qualidade do ar, na regulação térmica, na segurança hídrica e no bem-estar da população. Falar em grandes cidades é também reconhecer que vivemos imersos em um cenário de desenvolvimento, que muitas vezes cobra um preço muito alto da natureza. As mudanças no clima deixaram de ser uma perspectiva para se tornar uma realidade. Em um mundo que começa a se remodelar de acordo com o aquecimento global, as florestas, sejam elas grandes ou pequenas, são as nossas melhores aliadas. Vamos agora então falar de um estudo feito pela Universidade de São Paulo que comprovou cientificamente que muita gente já inclusive imaginava. O povo brasileiro é um dos mais diversos do mundo, com cerca de 78 milhões de
variantes genéticas por aqui, ou variedade de pessoas. Vamos conferir nestas informações. A miscigenação do Brasil está nos diferentes tons de pele, traços no rosto, cabelos e nas histórias familiares. Meu avô, parte de pai, ele era português. Minha bisavó era índia, minha avó também. Sou descendente de índio. Eu descobri há 34 anos atrás que eu fui adotada. De pai eu já sabia, porque quem me criou foi um negro e a minha mãe adotiva era descendente de índio. O estudo, publicado na revista Science, fez o sequenciamento do DNA de 2.723 brasileiros e mostrou que a composição genética da população é mais diversa e menos europeia do que se pensava. O levantamento derruba a ideia de democracia racial, mostrando que a miscigenação no Brasil não foi consensual. O DNA brasileiro é o retrato vivo da história de violências praticadas contra as mulheres indígenas e africanas escravizadas. O cromossomo Y, presente apenas nos homens, é predominantemente europeu, um índice de 71%. Já a linhagem materna, transmitida apenas de mãe para filho, carrega 42% de ancestralidade africana e 35% indígena. A descendência do Brasil são de seres humanos oriundos de mulheres negras brutalmente estrupadas na sociedade. Entendeu? E isso foi uma das facetas organizadas pela escravidão, né? Foram identificadas 78 milhões de variantes genéticas, das quais quase 9 milhões são inéditas. Aproximadamente 36 mil variantes podem estar relacionadas a doenças como câncer, diabetes e infecções. A gente precisa entender quais variações genéticas estão associadas a quais características da nossa saúde, para a gente poder fazer algumas coisas. Uma é a gente poder saber com precisão quais são as predisposições genéticas para doenças do paciente, da população, e com isso a gente poder tomar até medidas preventivas para diminuir o risco daquela doença se manifestar. E o segundo é a gente conseguir também, a partir desse conhecimento, desenvolver novos medicamentos mais eficazes. Polícia Sim Lab News. E está entrando no ar a partir de agora o Polícia Sim Lab News. Polícia Sim Lab News. E o Polícia Sim Lab News dessa semana começa falando da Polícia Federal, que realizou uma operação para desarticular, inclusive, uma organização criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma do governo. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. A Justiça Federal aqui em Brasília expediu 5 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Dos 5 mandados de prisão, 3 foram cumpridos, ou seja, 2 suspeitos estão foragidos. As investigações mostram que esses criminosos, eles simulavam os traços do rosto da vítima e assim conseguiam burlar o reconhecimento facial e ter acesso às contas no gov.br. Dessa forma, eles conseguiam invadir os perfis e assim ter acesso a serviços públicos e aos dados pessoais sensíveis das vítimas. Esses investigados agora podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. Polícia Sim Lab News. E vamos agora à segunda notícia do Polícia Sim Lab News, falando aí, inclusive, das operações das polícias de 5 estados e também do Ministério da Justiça contra crimes digitais graves. Aqueles cometidos por adolescentes mesmo contra outros adolescentes. Foram expedidos mandados de internação provisória contra jovens infratores em 5 estados do país: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
Os alvos seriam integrantes de uma rede responsável por diversos crimes na internet. Entre esses estão tentativa de homicídio, indução ao suicídio, pornografia infantil e até mesmo apologia ao nazismo. O grupo se organiza virtualmente em plataformas, principalmente através da Discord, muito utilizada por quem joga, promovendo desafios e competições, sempre envolvendo crimes de ódio. Esta é mais uma operação policial envolvendo adolescentes vítimas de violência na internet. Aqui em nosso jornal, nós temos noticiado periodicamente esse tipo de caso. Alguns desses acabam até mesmo em tragédias. Lembrando que o adolescente ele é facilmente influenciável, seja por outro adolescente ou principalmente por um adulto. Nós preparamos uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Desde cedo, olhos vidrados no feed. 83% das crianças e adolescentes brasileiros que usam a internet têm conta em rede social. Muitas vezes, os pais percebem que os filhos estão ficando mais tempo no celular, mas não sabem o que fazer. O pediatra Daniel Becker dá um caminho. O mundo real é a fonte do desenvolvimento das crianças, a fonte do bem-estar e da felicidade. O mundo real implica em conexão com a família. A criança precisa brincar para ser criança, precisa brincar para se desenvolver, precisa brincar para ser um adulto funcional. O guia sobre usos de dispositivos digitais, lançado este ano pelo governo federal, recomenda que adolescentes com menos de 12 anos de idade não tenham um smartphone próprio e indica que o uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência seja acompanhado de perto pela família e por educadores. Se você entrega um celular, você permite que seu filho tenha uma conta no TikTok ou no Instagram, você vai ter que fazer um acordo coletivo, um acordo familiar, onde ali vai estar escrito que ele vai ter que respeitar certas horas, tem que estar tudo preservado. Você tem que ter a senha, sim, essa privacidade é uma ilusão. Se a gente transpõe o que acontece no ambiente virtual para a rua, fica muito fácil a gente entender qual é o limite dessa invasão de privacidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a internet não é um lugar privado, nem um lugar seguro. Responsável pela única vara da infância e juventude do Rio de Janeiro, com competência para julgar atos infracionais, essa juíza conta que, desde a pandemia, observou um aumento de crimes ligados à tecnologia, cometidos por jovens de classe média e alta. 2 casos recentes são exemplos. Um adolescente que ateou fogo numa pessoa que dormia na rua e transmitiu a ação ao vivo pela internet. E o ataque impedido pela polícia no show da Lady Gaga, que tinha como um dos líderes um jovem de 17 anos. Ambos os casos têm uma dinâmica similar, em que desafios lançados na plataforma Discord, uma rede social muito usada por jovens, incitam adolescentes a praticar crimes em busca de notoriedade. Geralmente, o discurso de ódio é a porta de entrada para esse submundo. Eles sofrem bullying e eles não são vistos, nem na escola e nem em casa. Eles dão sinais de que alguma coisa não está bem, mas a família também não percebe. Às vezes ficam trancados o dia inteiro no computador dentro do quarto e as famílias acham que está tudo bem, ele está ali no quarto, ele está seguro, né? E aí lá nesse lugar eles são cooptados. Polícia sem Lab News. Vivemos agora a semana aí justamente mostrando aí a criminalidade contra as crianças e a Polícia Federal, inclusive com apoio da Polícia Civil, de diversos estados, prendeu em flagrante 44 suspeitos de crime de abuso sexual. Também falando agora de crianças e adolescentes também nesta questão. Vamos observar. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Proteção Integral 2 cumpriu 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em todas as unidades da Federação. Com a participação de 462 policiais federais e 175 policiais civis, o foco foi a identificação e a prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 44 prisões em flagrante. A ação de hoje é a continuação da primeira fase da operação,
deflagrada em março passado. Entre janeiro e abril deste ano, a PF cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento. Polícia Sim Lab News. Vamos falar agora de golpes, mas envolvendo a questão de advogados. Aqui em São Paulo, a polícia está investigando uma série de golpes criminosos, em que os próprios criminosos, eles se passam por advogados e acabam extorquindo vítimas. Só esse ano, o estado aqui de São Paulo registrou mais de 1.600 denúncias. Por um outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, lançou uma plataforma que ajuda justamente a proteger as pessoas contra esses golpes. Portanto, fique bastante alerta. Os clientes do escritório onde Michele é sócia têm sido abordados por golpistas com frequência. Os criminosos criam perfis falsos no WhatsApp com fotos de escritório de advocacia. Com informações dos processos, enganam as vítimas dizendo que a causa foi ganha e que precisam de dinheiro para desbloquear os valores. Eles conseguem o nome da pessoa no processo, baixam a cópia integral e a gente não informa o número de nenhum cliente no nosso processo. Só que aí eles pegam o nome da pessoa, jogam em sistemas que têm todos os dados vazados e conseguem todas as informações. Pegam o número do cliente e aí entram em contato. O primeiro passo, quando a pessoa percebe que caiu num golpe e já repassou o dinheiro ao estelionatário, é comunicar o banco sobre a transação. A cartilha criada pela OAB de São Paulo recomenda fazer prints das conversas por mensagens, salvar o comprovante de pagamento e realizar o boletim de ocorrência. A seccional da OAB em São Paulo criou uma força-tarefa para orientar advogados e clientes. Neste formulário, é possível fornecer os dados usados na tentativa de golpe. A primeira coisa que ela vai observar é o número do telefone do seu advogado, da sua advogada? Ponto. Se não for, eu recomendo que já interrompa a ligação e faça contato imediato com o escritório. Tá, é à noite, é final de semana, que as intervenções acontecem muito à noite, final de telefone. Interrompa. Pediu dinheiro e disse, eu preciso disso agora, porque senão nós vamos perder prazo, nós vamos ter que agir agora. Desconfie, porque nos processos não existe isso. A Polícia Civil deve concluir uma investigação em breve, depois de cruzar dados para identificar as quadrilhas. Enquanto isso, os advogados falam sobre a importância de o Tribunal de Justiça criar mecanismos que permitam saber quem acessou cópias de processos na internet. Seria importante a gente ter, igual era quando a gente tinha o processo físico, o registro de todo mundo que vai lá e pega uma cópia do processo. Porque no processo físico você ia no fórum, tirava a carga do processo e tinha lá certidão de quem retirou carga, data e horário. Então, o sistema teria que ter também esse registro para, se aquele processo for alvo de uma tentativa de golpe, a gente conseguir esse registro e também informar para as autoridades competentes. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Fala galera, tudo bem? Espero que vocês e família estejam bem com saúde. Eu sou o Sargento Cavalcante, da Rota, 30 anos de Polícia Militar. Fala vocês, se vocês precisarem de um podcast, trocar uma ideia, trazer um pessoal bom aí para trocar ideia, vem pra Sileb. Eu falo pra vocês que eu já vi, certifico que é excelente. TV Sileb, essa eu aprovo. Tamo junto. Olá pessoal, meu nome é Aurino Salles da Costa, sou policial militar do estado de São Paulo.
e também sou presidente da Cristopal Brasil. Também sou filiado da Sinleb. Olá, policial, olá, meu amigo, com sua família. Venha se filiar à Sinleb. A Sinleb convida os pastores, obreiros e a todos para a filiação. Sinleb do Brasil. Olá, eu sou o jornalista Tiago Celeste e eu quero apresentar para vocês alguns de nossos parceiros que estão consolidados conosco já há um tempo. Sabendo de divulgação muito necessária, nós entendemos que precisamos sempre divulgar a nossa marca. Então você que tem sua empresa, você que tem seu negócio, não perca tempo. Não adianta somente divulgar em redes sociais, mas você precisa fazer uma divulgação oficial num canal de TV. Sim, a TV Sinleb está aqui para isso, para te ajudar a ajustar os seus negócios, para ter mais visibilidade em sua empresa, em sua igreja, na divulgação dos seus eventos. Então, pensando nisso, olha aqui, tá vendo esses contatos que estão passando aqui? Pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar uma assessoria. Venha visitar aqui o nosso estúdio. Fazemos tanto eventos como coberturas e divulgações no nosso estúdio, como também fazemos fora, fazemos externas. Fazemos coberturas de evento, fazemos para shows, para igrejas, congressos, tudo, para comerciais. Olha, interessante, comerciais para a sua empresa. Você tem sua empresa, tem a sua loja, quer mostrar a sua loja, o porte da sua loja? Chame a TV Sinleb. Estamos aqui à disposição para poder atendê-lo com total qualidade. Um grande abraço, tchau, tchau. Polícia Sinleb News. E vamos agora ao último caso do Polícia Sinleb News, falando aí da questão das denúncias de racismo contra crianças e adolescentes na idade de 11 a 17 anos, que aumentaram em 35% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. É um levantamento feito, inclusive, pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a pedido da TV Brasil, com base em dados do Disque 100. Vamos observar. Nas últimas semanas, alguns casos de racismo ganharam repercussão aqui na cidade de São Paulo. Em um shopping aqui perto, 2 estudantes foram abordados de forma inadequada pelos seguranças do estabelecimento. E, infelizmente, não são situações isoladas, né? A pedido da TV Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania fez um levantamento dos casos de racismo contra crianças e adolescentes no Disque 100. Em relação às violações, quando a situação é avaliada e encaminhada para providências, foram 1.742 violações em 2025, crescimento de praticamente 35% em relação a 2024. Nós conversamos com a mãe de uma aluna negra do Colégio Mackenzie, que relata no último ano ter sido alvo de bullying e racismo por parte dos colegas, e na semana passada ela foi encontrada no banheiro da escola com um saco plástico na cabeça e um fio enrolado no pescoço, e a estudante relata não ter recebido apoio do colégio para lidar com a situação. Veja a seguinte entrevista com essa mãe. Minha filha, ela vem relatando racismo, bullying desde o ano passado, maio de 2024. E eu fui mandando e-mail para a escola, relatando o que estava passando. Ela estava sendo xingada de cigarro queimado. Perguntavam se a avó dela era africana. Eu quero que a escola tenha letramento racial naquele colégio. Eu quero que a escola coloque profissionais negros. Não tem nenhum professor negro, não tem um coordenador. Tem várias salas de aula lá, só tem um aluno negro em cada sala. Põe mais aluno naquele lugar negro, põe profissionais negros. E que tenha letramento racial de aulas, grupo de conversa. É isso que eu espero do colégio. Polícia Sinleb News. E com essa última informação, o Polícia Sinleb News vai ficando por aqui, agradecendo a sua atenção e também pedindo que você observe de perto o que apresentamos aqui, que é uma orientação prática para você. Até lá. Polícia Sinleb News.
SimLab Sport News. E está entrando no ar o SimLab Sport News, as informações esportivas especialmente para você. Notícias do mundo esportivo. E começamos o SimLab Sport News falando de racismo no futebol. O torcedor chileno foi preso por justamente fazer gestos racistas durante o jogo entre o Fluminense e a União Espanhola pela Copa Sul-Americana. Vamos observar mais de perto esta informação. Realmente, muito lamentável depois de tudo que já foi dito sobre esse tipo de ação. O chileno Baltazar Garcês, que é torcedor do União Espanhola, foi preso em flagrante ontem após fazer gestos imitando um macaco para a torcida do Fluminense. Ontem foi o primeiro dia da campanha Estamos Vigilante do Ministério Público justamente contra esse tipo de atitude. Após a verificação das imagens, a Justiça decretou sua prisão preventiva. O objetivo da campanha é estimular que casos de racismo nos estádios sejam justamente denunciados. Os promotores de justiça estarão presentes em todos os jogos aqui no Rio de Janeiro, atuando contra esse tipo de torcedor, que aliás nem pode ser chamado de torcedor. Eles vão atuar em casos de racismo e também de xenofobia. Quando a gente pensa que isso está superado, surge mais um caso desses. E é sempre bom lembrar, né? Aqui no Brasil, racismo é crime e assim deve ser tratado. SimLab Sport News. Vamos à segunda notícia de esporte. Aliás, aconteceu na semana. A Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. As supostas irregularidades na eleição da diretoria da entidade seriam motivo desta decisão e, inclusive, já houve eleição e temos aí um novo presidente. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF em decisão publicada hoje pela 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro determinou o afastamento de Edinaldo da presidência e nomeou um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney, como interventor. O magistrado determinou que ele deverá convocar novas eleições o mais rápido possível. Cabe recurso à decisão nos tribunais superiores e a gente lembra que na primeira vez em que foi afastado, em dezembro de 2023, Edinaldo recorreu ao STF e voltou ao cargo um mês depois. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal recebeu 2 denúncias contra Edinaldo, uma delas de Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e agora interventor da entidade. As denúncias alegam que a assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, foi falsificada em um acordo no início desse ano. Esse acordo encerrou a ação questionando o processo eleitoral da CBF. Após ele, aconteceu o pleito que, em março, manteve Edinaldo na presidência. Gilmar Mendes, relator do caso, recusou o pedido de afastamento do presidente da CBF na semana passada, mas determinou o retorno do caso para a Justiça do Rio para apuração dos fatos. O desembargador pediu para ouvir o Coronel Nunes na última segunda, mas o advogado do ex-presidente da CBF afirmou que ele não compareceria por questões de saúde. O desembargador, nesta quinta, tomou a decisão pelo afastamento do presidente da CBF. Foi isso que aconteceu hoje. SimLab Sport News. E vamos agora à última notícia de esporte, falando aí sobre a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo dos clubes da FIFA, uma coisa importante. E em menos de um mês, nossos clubes aqui no Brasil já estão vivendo intensamente esse Mundial. Estão jogando uma duríssima primeira fase diante de gigantes de todo o planeta. E não é muito difícil, inclusive, afirmar qual brasileiro ou time brasileiro tem mais chance de fazer bonito lá nos Estados Unidos. Nós temos aí no quadro o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, né? O time do Abel Ferreira, que parece que tem tudo para avançar como líder do Grupo A. SimLab Sport News. E com essa última informação, o SimLab Sport News vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência. Até lá. SimLab Sport News. Vamos falar de ecologia e limpeza de rios. Já imaginou conseguir retirar o lixo jogado num rio com bolhas de ar? Esse é um método inovador que está sendo usado por voluntários lá no Chile. Vamos conferir.
O principal rio de Santiago, que atravessa a capital chilena, tem se tornado um depósito de lixo. E limpar o resíduo flutuante é a missão destas pessoas. O diretor da Fundação Mapote ao Vivo, Joaquim Mouri, conta que o projeto quer abordar a falta de limpeza e retenção de todos esses plásticos que, se não forem limpos, acabarão em outros espaços naturais do rio ou diretamente no mar. Para resolver o problema, os voluntários lidam com a força da água e instalam mangueiras especiais no fundo do rio, que espalham pequenas bolhas de ar na água. Quando essas bolhas sobem à superfície, elas criam uma barreira para plásticos e resíduos leves. Todo esse lixo é empurrado pelas bolhas para a margem do rio Mapocho. Os voluntários fazem o resto. Em mutirões, retiram o que nunca deveria ter ido parar na água. O método inovador, já usado em outros países, melhora o ecossistema do rio sem prejudicar a vida selvagem. Para a voluntária Alejandra Jurjevic, é preciso cuidar do entorno da comunidade e convidar as pessoas a participarem disso. Vamos agora falar então de turismo, porque Pernambuco. Vamos conhecer os segredos então da capital do forró, que é Caruaru. A cidade, inclusive, que completou 168 anos. Bom dia, pessoal. Aqui na feira de Caruaru vai começar o melhor São João de Caruaru. É ao som do triângulo que Adriano convida os clientes para conhecer os produtos que vende na feira de Caruaru. Faz isso há 32 anos. Comecei na feira pegando frete. A feira era muito pequena. Começava ali lá no Prédio Rosa e a trajetória veio de lá. Ele é uma das centenas de pessoas que ganham a vida nessa que é uma das maiores feiras do Brasil, que em 2025 completa 168 anos. A história nos conta que no ano de 1771, José Rodrigues de Jesus chegou aqui para assumir a grande fazenda Caruru, e não Caruaru, e a partir daquele momento, daquele ano, ele traz atividade comercial, compra e venda de boiadas. Então, Caruaru começa com esse desenho rural e assume no século XIX o protagonismo econômico e social no interior de Pernambuco. Com localização geográfica privilegiada e destaque na produção de vestuário e agricultura, Caruaru se consolida como um importante centro político e econômico de Pernambuco. Mas o principal tesouro que essa terra exporta para o mundo é a cultura. Caruaru é conhecida por vários nomes. Capital do Agreste, Princesa do Agreste, mas desde 1980 ganhou o título que destaca o produto cultural mais simbólico da cidade, o forró. No ano de 1980, o trio nordestino, que até então era o maior fenômeno de venda de discos de forró, eles lançaram um disco intitulado Corte o Bolo, celebrando os 20 anos de existência do trio. Nesse disco, no lado B, tem a composição Capital do Forró, de Jorge de Altinho. E naquele ano, 1980, recebemos mais uma titulação que nos deixa muito felizes de sermos a cidade capital do forró. Aqui o forró é aprendido de forma quase genética. Biró começou a aprender a tocar sanfona com o pai, ainda menino. 6 décadas depois, ele e o trio Vitalinos animaram os forrozeiros do distrito de Cachoeira Seca, nesta edição do São João da Roça. Eu sou um cara orgulhoso de fazer essa parte da cultura, entendeu? Graças a Deus, em todo lugar que eu chego, todo mundo me recebe bem, me trato bem, eu mostro alegria pro pessoal, é o que eu sei fazer. E como não poderia ser diferente, deixa um parabéns especial para a cidade, no melhor estilo pé de serra. Parabéns a você, essa data querida. E estamos de volta falando do Mercado Central, que é uma das principais atrações turísticas de Fortaleza, local com uma repleta riqueza gastronômica e muitas outras novidades. Mas vamos conferir nesta reportagem. E por falar no Ceará, o Mercado Central, além de uma das principais atrações de Fortaleza, é um lugar repleto de riquezas gastronômicas e tem muitas novidades que passam despercebidas pelos próprios cearenses. E acabou caindo no gosto de muitos turistas que acabam visitando o Ceará. E vamos agora conferir nesta reportagem da TV Ceará. O Mercado Central é aquele lugar aconchegante, onde a arte divide espaço com o regionalismo e o empreendedorismo. Mas quem visita o lugar também se depara com a riqueza gastronômica da nossa região.
E mesmo que parece comum, ganha um novo sabor por aqui. Nos quiosques da cachaça tem a bebida tradicional, mas também é possível encontrar aguardente de jambu, de mandioca e de mel. A castanha também tem novos sabores, como açaí e pimenta. E por que não presentear alguém com rapadura de milho? É para saborear o Ceará que grupos como este, que veio de Natal, sempre dão uma paradinha no Mercado Central. O que você acha da culinária cearense? Maravilhosa, uma delícia. E o que você provou hoje aqui no Mercado Central? O famoso cuscuz com ovo e queijo de coalho e um cafezinho. Hoje a rabada é o prato principal. Mas tem de tudo no restaurante que serve comidas típicas bem nordestinas, apropriadas para o paladar cearense e também para o gosto dos turistas. O prato de hoje é rabada, pirão, panelada, buchada, cavala frita, carne assada na hora, paçoca, baião de 2 com queijo, muitas opções. São mais de 27 anos que nós estamos aqui no Mercado Central com comida típica e regional. Para quem gosta de experimentar novos sabores, uma boa pedida são as frutas regionais. Elas também estão presentes aqui no Mercado Central, nesse quiosque de suco que existe há mais de 25 anos. São mais de 40 receitas, algumas delas exclusivas, como é o caso da limonada cearense. Presta atenção na receita. Eu pensei porque tinha limonada suíça, né? E eu disse, por que não inventar a limonada cearense com coisas que nós temos aqui, que é o coco, né? E limão. Então eu peguei o limão com a água do coco, parti o coco, tirei aquela laminha, aquela carnezinha que a gente chama de laminha, né? E deu um sabor maravilhoso, refrescante, hidrata, né? É bom para a pele, é até medicinal, né? Quem visita o lugar está sempre em busca de sabores diferentes, como o caju e a siriguela, quando está na época, ou o saputi, a ata e o tamarindo. Este turista vem da Itália com frequência e sempre dá uma paradinha aqui para provar algo novo. É verdade que ele tem manga, tem maracujá, tem pitaia, tem tudo, mas a mistura dele, a invenção dele, que é espetacular aqui nesse quiosquinho do Mercado Central. É 21 anos que eu conheço ele. Uma vez eu recebi um agente de... E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o jornal SimLab News está chegando ao seu final, mas antes temos sempre algumas reportagens, né? Mas hoje vamos prestigiar a nossa equipe de reportagem aqui da TV SimLab, onde eles estiveram numa entrevista com o vereador suplente José Messias, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, lá na inauguração do CIED. E ele falou a respeito do atendimento e a prestação e esta novidade para a população, não só de São Caetano do Sul, mas para todo o Brasil. A reportagem, além da equipe da TV SimLab, é do jornalista Tiago Celeste. Vamos acompanhar. Deus abençoe. Nós estamos aqui diretamente de um grande evento, a inauguração da CIED. Está ao nosso lado o nosso querido José Messias, vereador suplente. Tudo bem, querido? Tudo bom, Tiago? Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui em São Caetano do Sul. Bom, você já é de São Caetano, né? Nosso produtor também, muito obrigado. Sem dúvida alguma, essa inauguração ela vem aí para dar um pontapé aí em São Caetano do Sul, com os trabalhos, as doenças infecciosas, as epidemias, né, que avançam aí não só no nosso país, mas também em todo o mundo, né? E com certeza São Caetano do Sul, com essa parceria aí com a USCS, a nossa Universidade de São Caetano, vai contribuir muito nesse sentido. Olha, e fala para nós aqui a importância, que a gente sabe que não está beneficiando somente os moradores de São Caetano, município de São Caetano, mas como também São Paulo e a grande São Paulo com essa grande façanha. Exatamente, São Caetano se torna pioneiro aí nas epidemias, desde aí o ano da Covid, que São Caetano do Sul abraçou a pesquisa das cepas da Covid aqui na comunidade acadêmica, aqui na USCS, e com certeza alguma a comunidade será aí uma grande prioridade de estar contribuindo com esse grande recurso que são as epidemias, as doenças infecciosas, e vai contribuir também com o estado de São Paulo, o Brasil, e por que não exportar a nossa ciência? Não é verdade, Tiago? Exatamente, o nosso São Caetano do Sul está praticamente em primeiro lugar aí no ranking e trazendo o benefício para
para a sociedade, que isso é muito importante de estar fazendo essa grande façanha. Vocês acabaram de ver aí as imagens um pouco, a inauguração com o prefeito e com muitos vereadores que estavam presentes na casa, aqui em São Caetano do Sul, na universidade. E de fato é uma grande importância, né, Messias? Sem dúvida alguma, né? São Caetano do Sul sai na frente com esse grande êxito aí e todos estão de parabéns, né? Começando aí pelo nosso prefeito, Tite Campanella, a nossa Câmara que vem fazendo um trabalho muito exemplar nesse sentido também de gestão pública. Preocupados aí também com a vida humana, né? Isso que é importante. Olha, desde já eu quero agradecer o seu depoimento aqui. Vocês podem ver aí, dá uma geralzinha aqui, nosso cameraman, nosso espaço, que será de fato para beneficiar a todos, não só de São Caetano do Sul, como também de outros municípios. Ficamos por aqui, Tiago Celeste, jornalista, TV Sinleb, muito obrigado. Esse foi o jornal Sinleb News dessa semana, que agradece a sua audiência aqui no Brasil e também fora do Brasil. E lembrando que você pode acompanhar as nossas informações no aplicativo da Sinleb. E também queremos agradecer o trabalho técnico de toda a nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá! Jornal Sinleb News. E aí pessoal, sou Marcelo Aguiar, também estou aqui nos estúdios do canal Sinleb. Eu quero fazer um convite para você, abaixe o aplicativo e acompanhe a programação que é demais. Então vocês já sabem, eu também estarei aqui no canal Sinleb. Vários podcasts e o canal vale a pena. Deus abençoe.